Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, muitas notícias aí quentinhas do Vasco, né? O Vasco tratando aí de renovar o contrato com o volante Andrei. Vamos falar dessa renovação. Também vamos falar aqui do Diego Souza, hein? De acordo com um jornalista aí bem famoso, o Vasco estaria interessado em contratar o ex-atacante do nosso time. Quem sabe aí uma volta do Diego Souza e a do Dedé? Será? Vamos falar bastante dessa situação. Também vamos falar aqui do Bruno Gomes ganhando mais uma chance aí no time do Vasco, hein? E tudo isso e muito mais. Mas antes já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Pessoal, como todo mundo sabe, o Vasco anda bem irregular na Série B, mas conseguiu vencer aí o último jogo contra o Confiança, jogando em São Januário, né? O Vasco estava muito mal jogando fora de casa e os dois últimos jogos fora de casa, o jogo contra o Cruzeiro e também contra o Goiás, que foram comprometidos com a expulsão aí do volante Bruno Gomes, né? O jogador cumpriu suspensão naquele jogo que o Vasco venceu o Brusque e cumpriu suspensão no último jogo contra o Confiança. E agora ele pode ganhar uma nova chance aí no time do Vasco. Agora ele vive a expectativa de ser pelo menos relacionado pro próximo jogo aí contra o Sampaio Corrêa. Não sei se o Marcelo Cabo vai continuar insistindo em manter o jogador como titular da equipe, porque já deixou bem claro que o jogador não tem capacidade nenhuma para ser titular na equipe do Vasco, não está num momento psicológico tão bom para ser jogador de futebol, na minha opinião, até agora. Eu acho que o Vasco tem que deixar ele um pouco na geladeira para o jogador esfriar a cabeça e rever alguns conceitos, né? Apesar do que o volante que a gente tem também hoje, que vem sendo titular, o Michel, horroroso, né? O Bruno Gomes, mesmo sendo bastante infantil, ele ainda tem um pouco mais de técnica do que o Michel, que realmente o Michel é terrível. Eu acho que não seria interessante para o Vasco utilizar esse jogador nesse momento, já que ele vem de duas expulsões seguidas, expulsões que comprometeram resultados do Vasco. O Vasco, se não tivesse um homem a menos contra o Cruzeiro, poderia tentar buscar um empate, mas o Cruzeiro estava com um homem a menos também. Só que o Vasco ficou muito mais desorganizado porque já estava atrás no placar. Isso comprometeu demais aquele resultado. O Vasco poderia ter até buscado um empate contra um adversário fraquíssimo, né? O Cruzeiro hoje está muito mal e o Vasco não conseguiu arrancar sequer um pontinho desse adversário. E também contra o Goiás, né? O Vasco, mesmo com um jogador a menos a partida inteira, chegou a quase conseguir um empate contra o Goiás. Teve boa chance até mesmo de ameaçar o gol do Goiás, se talvez estivesse com um time completo, poderia ter vencido o time goiano, mas infelizmente o Bruno Gomes deixou a desejar, como gosto de dizer na rede social e o pessoal, né? Foi cabaço o Bruno Gomes. Concordo plenamente, eu acho que ele tem que sim ficar um tempo afastado para ele rever os conceitos. Nesse próximo jogo a gente vai ter algumas voltas importantes, né? O Morato vai estar de volta, também o Léo Jabá, o Matias Galazza, que também deverá formar o meio campo e quem sabe ao lado do Andrei. Vamos ter bons jogadores de volta ao time do Vasco que não tivemos aí no último jogo contra o Confiança e com certeza vai ser um adversário muito mais difícil e o Vasco precisa ter a sua força máxima para levar dentro de campo aí para ajudar a vencer o Sampaio Corrêa, o time que está hoje, se eu não me engano, na terceira colocação, tentando aí voltar para a elite do futebol brasileiro, tentando buscar um lugarzinho ao sol no futebol nacional. Com certeza vai dificultar muito a vida do Vasco e ter um time bem qualificado. Por isso que o Sampaio Corrêa está lá na frente. O Vasco tem que conseguir vencer esse tipo de jogo. É jogo grande que o Vasco tem que conseguir vencer. Os adversários não têm tanta tradição, mas estão bem na competição. E com certeza isso o Vasco tem que entender, que não só a camisa vai chegar e vencer o Sampaio Corrêa, tem que jogar bola, senão vai perder o jogo em São Januário. Aí vai ficar feio demais. Deixa nos comentários o que você acha dessa situação do Bruno Gomes. Se você acredita que o jogador merece ter mais uma oportunidade, se você acha que o Vasco deveria mandar o Bruno Gomes embora ou deixar ele um tempo na geladeira. Bom, pessoal, agora vamos falar da situação de um outro volante, né? Só que esse vem evoluindo mais, vem ajudando bastante ao time do Vasco, né? O jogador Andrei, o jogador retomou a condição de titular no time do Vasco, vem jogando bem os últimos jogos e o Vasco já tenta aí tratar a sua renovação de contrato. O jogador tem um contrato se encerrando no próximo dia 31 de dezembro desse ano de 2021. E se o Vasco não renovar o seu contrato, logo poderá sair de graça do nosso time, né? Se fosse o Andrei lá do início do campeonato, o Vasco tinha que pagar pro time contratar ele, porque realmente o cara não estava jogando nada, tava horroroso. Critiquei muito aqui o Andrei, duramente mesmo, porque o futebol dele dava nojo de assistir, né? Agora o jogador evoluiu, parece que está tendo um compromisso realmente com a sua profissão,
condição também com o Vasco, né? Ele tá jogando bem, tá tentando fazer algumas jogadas interessantes, marcando bem. Eu acho que o jogador deve ter tido alguma conversa com alguém da diretoria do Vasco, talvez aí com a comissão técnica do Vasco, porque ele cresceu muito o seu futebol e no momento que o Vasco precisou. O Vasco tá vivendo uma grande crise aí devido aos péssimos resultados conquistados e também o Vasco não ter conseguido entrar ainda no G4 da Série B, né? Perdendo para adversários fracos. E o Andrei meio que usou esse período difícil para conseguir dar a volta por cima e evoluir aí como jogador do nosso clube, né? E principalmente nos últimos jogos, que ele teve que ficar ali meio que na marcação sozinho, principalmente nos jogos que o Bruno Gomes foi expulso e ele conseguiu sair bem, jogar bem nos jogos, né? Agora o Vasco tenta renovar seu contrato. Vale sempre ressaltar que o Santos demonstrou um grande interesse na contratação do jogador, talvez esteja ainda querendo contratar o Andrei, mas espera um desfecho aí do Vasco com o jogador na renovação. Não sei se o Vasco vai renovar agora com o Andrei. Teve um tempo atrás numa coletiva que o Alexandre Pássaro foi perguntado sobre a situação do Andrei, ele falou que iria resolver essa situação assim que tiver a definição da Série B, como que vai ser o desempenho do Vasco na Série B, e aí sim iria renovar o contrato com o atleta. Talvez ele vai esperar até o final do ano para realmente renovar aí com o Andrei e ver se ele vai permanecer ou não no Vasco. Vamos aguardar, ver se vai acontecer essa renovação, se o Vasco vai aguardar mais alguns dias. Bom, pessoal, agora para fechar, vamos falar aqui de reforço, né? Jogadores que podem chegar no Vasco, jogadores especulados, jogadores que também saíram do Vasco. Guerreiro Heller, né, ex-jogador do Vasco, foi anunciado oficialmente aí como novo reforço do Atlético Goianiense e vai se juntar também ao ex-vascaíno Fernando Miguel, que está lá no Atlético Goianiense, né? O Heller que, para muitos, é melhor do que o Hernando, que é titular hoje do Vasco. Eu sei lá, cara, acho que os dois é tão ruim que dá empate, velho. Realmente, jogadores horrorosos, esses dois zagueiros que passaram pelo Vasco, e ainda, inclusive, tá no Vasco, mas foram péssimas contratações realmente, e sem falar que o Alexandre Campelo pagava 300 mil por mês pro Heller, né? Um absurdo. O jogador não é mais jogador do Vasco, fechou aí com o Atlético Goianiense. Agora, jogadores que podem chegar no nosso clube, né? Falando demais aí na volta do Dedé, o advogado do jogador respondeu aí, falou que pode sim o torcedor vascaíno sonhar com o retorno do Mito à Colina. Também surgiu a informação de acordo aí com o jornalista Fábio Azevedo, né? Como todo mundo sabe, tem um canal do Vasco, é vascaíno, um baita jornalista, na minha opinião, falou aí a respeito do Diego Souza, né? Que o Vasco tem um interesse sim na contratação do Diego Souza, jogador que inclusive pode assinar um pré-contrato aí com qualquer outro clube, está em processo de renovação com o Grêmio, ou talvez ele ficará livre realmente no mercado se o Grêmio não renovar com ele, e o Vasco talvez já estaria de olho nessa negociação, só que esbarra no problema financeiro do clube, né? Hoje o Vasco recebe uma mixaria da Rede Globo e também com certeza do pay-per-view, e a renda do Vasco é bem baixa para talvez fazer um investimento maior, como é a contratação do Diego Souza, apesar do jogador já estar com 36 anos, é um jogador ainda caro, né? Um jogador em evidência, é titular do Grêmio. Para ele vir pro Vasco, se ele quiser voltar pro Vasco, ele vai ter que se readaptar à nova realidade financeira do Vasco. Fato é de que o Vasco tem sim um interesse, quem sabe, na contratação do Diego Souza, de acordo com o jornalista Fábio Azevedo. Vamos esperar aí, quem sabe, ver se esse interesse vai se intensificar. O Vasco vai tentar entrar em contato aí com o jogador para tentar convencer ele de vir jogar no nosso clube. Eu acho difícil que ele venha agora para essa temporada no Vasco, já que o Grêmio está muito mal das pernas. Não sei se vai liberar tão facilmente assim um dos seus melhores jogadores do elenco. Deixe nos comentários o que você acha sobre essa situação do Diego Souza, sobre o Dedé, se você acredita num possível retorno desses jogadores. Fato é de que, de acordo com o Fábio Azevedo, o Vasco tem interesse sim em trazer de volta aí o Diego Souza. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Muito obrigado, saudação vascaína a todos.